Meu melhor amigo gay me tocou enquanto eu dormia. Vamos chamá-lo de Jota. Jota e eu somos amigos há cerca de 9 anos agora. Sempre nos demos muito bem na escola e tínhamos o mesmo senso de humor e visões de vida. Quando tínhamos 16 a 17 anos, finalmente cheguei a perguntar a ele se ele era gay. Ele ainda não tinha se assumido, mas era dolorosamente óbvio. Ele nunca se assumiu para mim porque tinha medo de como eu reagiria, se eu me afastaria. Eu fiz o meu melhor para não me afastar, mas o problema era que ele admitiu estar apaixonado por mim. Continuamos mais ou menos da mesma maneira pelo resto da escola. Eu estaria mentindo se dissesse que nunca tive o pensamento persistente de que ele me amava. No entanto, à medida que ficamos mais velhos e pudemos beber legalmente, aos 18 anos no Reino Unido, costumávamos sair e acabávamos ficando muito bêbados. Portanto, há muitos momentos dos quais não estou ciente. No entanto, fui informado por alguns outros amigos próximos e mais antigos que ele estava apaixonado por mim. O que, é claro, eu disse a eles que já sabia. O que eu não percebia era que ele era um pouco mão boba comigo, nada muito sério, mas Jota costumava colocar a mão na minha coxa ou dar um tapa no meu traseiro. Sempre apontava quando ele fazia isso e dizia para ele parar com isso. Ele ainda faz isso ocasionalmente. Como resultado de me terem dito isso, comecei a beber menos com ele. Ele não diminuiu o ritmo, e pude ver por mim mesmo que Jota estava muito à vontade. Eu realmente não sou o tipo de cara que gosta de contato, mesmo nas melhores circunstâncias, então isso me fazia ficar desconfortável. Também notei como, sempre que falávamos sobre relacionamentos, Jota me bombardeava com elogios, dizendo como estou em forma ou como minhas pernas são bonitas, etc. Trabalho em um emprego manual e faço exercícios, mas não sou nada de especial. Ele também costumava comentar sobre os outros caras no bar, de uma forma parecida com como os homens fazem com as mulheres. Está bem, agora avancemos um bom tempo, eu diria uns 2 anos até a data atual. Um padrão bastante consistente surgiu. Sempre que saímos e ele bebe demais, acabamos sentados em algum banco em algum lugar, comigo tentando consolá-lo e ele me dizendo que não tem nada além de mim e de outro amigo muito próximo dele, e como ele não sabe como seguiria em frente sem mim. A última vez que isso aconteceu foi porque estávamos com alguns amigos e o assunto de relacionamento surgiu. Eu costumo evitar falar dos meus próprios relacionamentos perto dele, mas desta vez escorreguei e mencionei a minha intimidade no meu último relacionamento desastroso. Basicamente, ele simplesmente foi embora, então tudo parou e saímos para encontrá-lo. O encontramos e ele estava bem, mas mais uma vez ele estava me dizendo quanto me amava e como eu o machuquei ao dizer o que disse. Pule cerca de 2 horas adiante. Eu dormi no quarto dele com o outro amigo mais próximo dele. Montamos uma espécie de colchão improvisado, mas não estávamos na mesma cama. Ele sempre insiste para dormirmos na mesma cama, mas eu categoricamente recuso. Felizmente, isso foi uma ótima decisão. Durante a noite, não faço ideia de que horas eram, eu acordei e minhas pernas estavam meio frias, então eu puxei o cobertor de volta sobre elas, mas não me levantei ou nada assim. Depois, juro que senti o cobertor se mexendo. Olhei, mas ainda estava dormindo e ainda muito bêbado. Mas tenho certeza de que vi o Jota deitado no chão no final da estrutura improvisada. Como eu estava bêbado e dormindo, fiquei meio assustado, mas não tinha certeza absoluta, então decidi ignorar. Nada mais aconteceu, exceto o barulho dele se masturbando. Esse é um barulho com o qual você não consegue dormir. Pulemos novamente para um momento recente. Jota e eu saímos para um pub para uma refeição e algumas bebidas, foi uma noite agradável. Voltamos para a casa dele e assistimos a um filme. Hora de ir para a cama. É aqui que as coisas ficam difíceis para mim. E esta é a parte mais difícil de escrever, porque de todas as coisas que nunca pensei que aconteceriam comigo, especialmente vindo dele. Eu vou dormir como de costume, acordo e o cobertor está se movendo novamente. Desta vez, eu me lembro do que aconteceu da última vez e não ignoro. Fico deitado de bruços, assim é como eu durmo. O cobertor se levanta das minhas pernas, depois se move um pouco mais para cima e sai das minhas coxas. Neste ponto, eu sei exatamente o que está acontecendo. Ele está se inclinando sobre a frente da cama, olhando. A situação piora quando ele decide que eu realmente estou dormindo e ele estende a mão em direção à minha roupa íntima. Quando a mão dele segurou a cintura da minha roupa íntima, rolei-me para o lado com toda a força que pude e fiz muito barulho. Mas eu não o acordei.
Após puxar o cobertor de volta para mim, esperei meia hora e estava começando a adormecer novamente. Eu peguei no sono. Então acordei, estava deitado de costas. A mão dele estava. A mão dele estava exatamente onde você está pensando. Estava na minha roupa íntima, mexendo no meu brinquedo. Eu fiquei imóvel, fechei os olhos bem apertados por provavelmente 10 segundos e então recobrei o bom senso. Virei para o lado, tentei não parecer que tinha acordado, deitei lá, até que finalmente ele desistiu e rolou de volta para cima na cama. A partir das 5 da manhã, eu não dormi nem um pouco e tive que ouvi-lo se machucar furiosamente repetidamente. Eu não podia levantar e ir embora porque ele perceberia, e eu ainda estava sob a influência do álcool, então não podia dirigir. Esperei até às 9h30 e me levantei. Ele estava acordado, nós nos cumprimentamos com um bom dia. Eu disse que tinha que ir trabalhar, era verdade, eu trabalho 7 dias por semana, e saí. Cheguei em casa, vomitei algumas vezes e tomei um banho. Normalmente, eu seria o cara que partiria para a agressão física. E o faria se não tivesse cuidado. Mas minha pergunta principal é o que exatamente eu devo fazer. Eu sei que deveria denunciar, mas não consigo fazer isso com ele. E ele pode fazer algo tolo consigo mesmo se descobrir. Atualização. Confrontei o Jota no fim de semana, e levei um dia para decidir escrever isso. Achei que devia a todos vocês que tiraram um tempo para comentar e oferecer apoio. Muitos de vocês compartilharam suas próprias histórias, o que eu sei que não é fácil. Quando o confrontei, fui até a casa dele, o chamei e me sentei com ele em um banco de parque, público, mas privado. Deixei a conversa fluir um pouco enquanto juntava coragem, ignorando a parte em que fiquei sentado no carro por 10 minutos primeiro. Perguntei a ele o que ele quis dizer quando disse tive um sonho muito estranho na noite passada na manhã seguinte ao que ele fez. Parecia que ele estava tentando se fazer de desentendido e não respondeu. Então, depois de uma pausa, eu disse a ele, eu acordei durante a noite e ele não disse nada, apenas puro silêncio. Eu interpretei isso como um pouco de surpresa, e repeti a mim mesmo. Novamente, nada. Então, eu realmente disse eu sei o que você fez naquela noite. Nesse ponto, ele apenas disse ó, e continuei a explicar e recitar o que ele fez. Ele se desculpou repetidamente. Perguntei a ele por quê, e ele simplesmente disse que não sabia, que não tinha desculpa. Ele negou categoricamente que já tivesse feito algo assim antes, se acreditar nele ou não, eu não sei, mas não acho que ele estava mentindo, não tinha motivo para isso nesse ponto. Ele disse que estava envergonhado e se sentia mal pelo que tinha feito. Tenho certeza de que ele estava se sentindo assim porque eu estava confrontando sobre isso. Conversamos por um bom tempo. Perguntei a ele se tinha tirado fotos, o que ele negou veementemente, mas apontei que ele tinha tirado fotos quando entrei de volta na sala. Ele respondeu, aquelas foram apagadas, então, mesmo que eu não estivesse totalmente convencido, minha estratégia de blefe funcionou. Eu disse a ele que achava que deveríamos dar um fim nisso, e ele disse que se era isso que eu queria, ao que respondi que não era o que eu queria, mas tinha que fazer isso porque não conseguia vê-lo sem pensar nisso. E que ele realmente precisava de ajuda. Agora, ele realmente me perguntou se eu queria denunciá-lo. Ele trabalha na polícia. Então, ele disse que entenderia totalmente se eu o fizesse, e que deveria ser assim mesmo. Eu disse a ele que estava indeciso sobre se iria fazer uma denúncia ou não. Sugeri que ele renunciasse, e ele concordou, mas não sei se ele já o fez. Quando eu o informar sobre a possibilidade de denunciar, perguntarei a ele, e se ele não tiver entregado sua carta de demissão, perguntarei por quê. Ele não trabalha em uma posição que lida com pessoas fora do escritório. Ele não é um policial ou algo assim. Ele disse que, embora tenha acabado, e se isso significasse algo, ele queria que eu soubesse que tudo o que tínhamos era verdade e tudo o que ele disse era verdade. Ele continuou dizendo que se entregaria, porque era a coisa certa a fazer. E ele pode realmente fazer isso, conhecendo, ele sempre teve um forte senso de justiça. Perguntei a ele o que aconteceria com ele se eu fizesse uma denúncia, e ele explicou que perderia o emprego, teria antecedentes criminais e poderia ser preso. Ele parecia totalmente arrependido e disposto a aceitar qualquer coisa que eu decidisse. A única coisa que ele pediu foi que eu o informasse para que ele pudesse pelo menos se preparar. Eu concordei com isso. Realmente, eu gostaria que ele tivesse negado tudo, porque então eu poderia odiá-lo. Mas ainda não o odeio, embora devesse. Eu disse a ele que não odiava, apesar do que ele fez.
e pedi a ele que, se não fosse por mais nada, pelo meu bem, não fizesse nada estúpido. Eu gravei toda a conversa, e ouvi a gravação. Fiquei surpreso com o quão calmo estava, na verdade. Acho que é porque já tinha tido essa conversa na minha cabeça tantas vezes. Ainda não decidi completamente se vou denunciar ou não, mas estou inclinado a não fazer isso. Se ele tivesse argumentado, eu já teria denunciado, ele apenas pediu desculpas e não tentou se justificar. Portanto, acredito que não acontecerá novamente, especialmente se ele buscar ajuda. E eu realmente não quero reviver isso novamente.